Nossas aulas de construção e análise de algoritmos, vamos agora tratar do problema da seleção do késimo mínimo elemento. Ok? Vamos começar. Que problema é esse? O késimo menor elemento. É o capítulo 9 do Cormen, o livro Algoritmos. O problema do késimo mínimo é o problema de encontrar o késimo menor elemento de um vetor dado de posições de 1 até n, A1n. Suponha que A1 e até n não tem elementos repetidos. Para simplificar aqui nossa explicação, por exemplo, se o k fosse 4, nós quiséssemos o quarto menor elemento desse vetor A, uma ideia seria ordenar o vetor A e ficaria desse modo: 11, 22, 32, 33, 34, 55, 66, 88, 97, 99. O quarto menor é o que ficar na quarta posição. O quinto menor seria o 34, o sétimo menor o 66, o maior elemento é o 99 e o menor elemento é o 11. Ou seja, se k igual a 1 é 11, k igual a 10 é o maior, é 99, k igual a 4, quarto menor é 33. A mediana de um vetor é o elemento que fica bem na metade quando o vetor está ordenado. É quando k igual a n mais 1 sobre 2, arredonda para baixo ou arredonda para cima. Se o vetor tem um número par de elementos, tanto faz a mediana ser qualquer um desses dois. Se tem um número ímpar de elementos, por exemplo, se fosse até 97, não tivesse esse último elemento, a mediana seria só 34. Se fosse 11 elementos, a mediana seria só 55. Como são 10 elementos, a mediana pode ser tanto 34 quanto 55. Ok? A mediana é 34 ou 55. Uma ideia para resolver esse problema seria ordenar o vetor, como já falamos, e devolve o elemento que fica na posição k. O consumo desse algoritmo, que é o seleção, select, com ordenação, é o custo da ordenação. Nós já vimos que o custo da ordenação normal é n log n, para casos gerais, não é isso? Dá para fazer melhor do que n log n para esse problema do késimo mínimo? Dá sim. Vamos ver aqui o caso do menor. O menor elemento é simples, não é isso? Nós já vimos um algoritmo como esse. O menor elemento de um vetor A da posição 1 até a posição n elementos. O menor recebe o primeiro elemento. A partir do segundo elemento até o último, nós comparamos o elemento com o menor. Se for menor, o menor recebe aquele elemento e pronto. Quantas comparações são feitas nesse algoritmo? São feitas n-1 comparações, n-1, porque vamos comparar o segundo com o menor, depois o terceiro com o menor, o quarto com o menor, do segundo até o enésimo. Então são n-1 comparações. E como é que seria o algoritmo do maior, o máximo elemento? Semelhante, o maior recebe A1 para k de 2 até n, se a k for maior do que o maior, então o maior recebe a k. Devolva o maior. Também seriam n-1 comparações. E se eu quisesse fazer o menor e o maior juntos, o mínimo e o máximo, eu poderia chamar o algoritmo menor, n-1 comparações, depois o algoritmo maior, mais n-1 comparações, eu teria 2n-2 comparações, para obter o menor e o maior ao mesmo tempo, n-1 mais n-1 comparações, 2n-2 comparações. É possível fazer melhor do que isso, o menor e o maior juntos? Sim, é possível. Está na seção 9.1 do Cormen, o menor e o maior com menos do que 2n-2 comparações, 3n sobre 2 comparações, arredonda para baixo. Ao invés de 2n, 1.5n. Vamos ver, temos aqui um algoritmo do menor e o maior quando n é par e do menor e do maior quando n é ímpar ao mesmo tempo. Qual é o truque aqui? Vamos ver primeiro se o n é par. O menor será o mínimo entre o primeiro e o segundo elemento e o maior o máximo entre o primeiro e o segundo elemento. Apesar de ter o mínimo e o máximo aqui ao mesmo tempo, aqui nós podemos considerar que é apenas uma comparação, o A1 e o A2. Porque nós poderíamos fazer assim: se A1 menor do que A2, faz isso. Se não, faz outra coisa. Então é uma comparação só. Podemos considerar. E agora vamos olhando os pares de 2 em 2 elementos. Para ir de 2 até n sobre 2, vamos olhando de 2 em 2 elementos.
Vamos chamar de x o mínimo, o menor entre o elemento 2i menos 1 e o elemento 2i, e o x o máximo entre os elementos daquele par, 2i menos 1 e 2i. Aqui de novo, mesmo argumento que eu falei aqui, podemos considerar isso como apenas uma comparação ao invés de duas. Porque poderíamos fazer, se esse for menor do que esse, x recebe o menor, x recebe o maior, se não, o contrário. Então é contado como uma comparação apenas. Então aqui, por exemplo, temos o A1 e o A2 já foi esse par. Quando i igual a 2, teremos o 3 e o 4. Depois o 5 e o 6. Depois o 7 e o 8. Depois o 9 e o 10. Até terminar num número par, que é o n. n-1 e n. Né? Fazendo isso, o x será o menor do par. O x será o maior do par. Depois comparamos o menor, a variável menor com o x, a variável maior com o x. Então aqui nós temos três comparações, uma comparação, duas e três. Temos três comparações para cada dois elementos, então fica 3n sobre 2. E se o n é ímpar, o menor elemento e o maior serão o primeiro elemento, A1. E a partir daqui a ideia é semelhante, de 2 em 2, né? Do 2 e o 3, o 4 e o 5, o 6 e o 7, o 8 e o 9, até n-1 e n, porque n é ímpar. Vamos fazendo o mesmo truque. O x recebe o menor dos dois, o x recebe o menor dos dois. Aqui é contado apenas como uma comparação. Depois comparamos o menor, a variável menor com o x, a variável maior com o x. Temos mais duas comparações. Uma, duas, três comparações. Para cada par, 3n sobre 2 também. Ok? Então, voltando aqui. E se nós quiséssemos o segundo menor elemento? Teríamos então que ter uma variável para o menor e uma variável para o segundo menor. O menor seria A1 e A2, o segundo menor, A1 é o máximo entre A1 e A2, o menor é o mínimo entre A1 e A2. A partir do terceiro em diante, de 3 até n, se o elemento for menor do que o menor, então o segundo menor vira o menor vira o elemento. Se não, se o elemento for menor do que o segundo menor recebe o elemento. Está vendo que está dando um pouco mais de trabalho.